Então, pessoal, agora a nossa aula de Hyper-V. Não vai ser uma aula muito grande, porque é só realmente mostrar as funcionalidades, né? Vamos criar uma máquina virtual. Nada demais aqui para o nosso dia a dia. Então, a gente já fez laboratórios muito mais complexos. Então, temos aqui um Hyper-V instalado no meu computador. Tá aqui, ó, casa. Então, aqui nós temos aqui algumas máquinas virtuais que eu tenho criado aqui, um servidor de domínio, né, alguns Windows aqui, para a gente trabalhar. O gerenciador do servidor do Hyper-V é bem simples, não é? Ele é realmente bem funcional, tem bastante coisa interessante. Tá? Então, primeiro vamos ver como a gente configura, né, o Hyper-V. Temos aqui, né, ou com o direito do mouse, né, sobre o nome do servidor, ou aqui do ladinho aqui em ações, né, o que a gente pode fazer? Podemos criar uma nova máquina virtual, um novo disco rígido, um novo disquete. Tá? Configuração do Hyper-V, né, gerenciamento do comutador de comutadores virtuais, que é dos switches, né, das redes, o gerenciador de SAN virtual. Eu vou, uma observaçãozinha, esse Hyper-V é o Hyper-V mais novo, né? É o Hyper-V já pro R2, tá? É um Hyper-V com algumas modificações interessantes, tá? Já pronto para o novo server. Editor de disco, né? Para você gerenciar VHDs, VHDX, né? Você pode converter discos, né? Criar discos, verificar discos. Esse é o nosso editor. Eu posso criar novos discos, né? Posso configurar, desculpe, mas a gente pode gerenciar, ver como é que está um disco, aumentar, configurar, né? Tá aqui, ó, fazer junção de discos diferenciais, como está mostrando aqui, né? Verificação do disco. Isso aqui a gente consegue fazer no editor de disco. Diminuir o tamanho, aumentar, isso a gente consegue. O inspecionar discos consegue para a gente ver como que estão os discos do computador. Por exemplo, eu tenho aqui um disco, né, disco 1. Eu quero verificar se ele está bem. Ele vai dar uma olhadinha e vai dizer, ó, o disco 1 está bem, tem tal tamanho, tá, o tamanho dele máximo é 20, o que está sendo usado, se está funcionando bonitinho, que tipo de disco ele é, um VHDX, expandido dinamicamente. Então ele vai me dar as características e ver a funcionalidade do disco. Parar serviço, remover servidor, atualizar a parte de serviço do próprio Hyper-V, exibir e ajuda. Vamos aqui fazer, né, a parte, primeiro vou mostrar aqui as configurações, como eu mostrei lá dentro na parte teórica, né, como a gente configura. Então a primeira parte aqui é onde eu vou guardar meus discos rígidos, né, aqui eu tenho uma colocação onde eu vou guardar os meus discos rígidos. Aqui está em Hyper-V Hard Disk, que é no D, onde eu botei os meus discos rígidos, estão todos aqui. Onde eu guardo as minhas máquinas virtuais, né, EC, Program Data, Microsoft, Windows, Hyper-V. Aqui ele guarda os arquivinhos de máquinas virtuais. Aqui eu controlo CPUs gráficas. Eu tenho até uma placa gráfica na minha máquina, bem simplesinha, nesse computador, porque ele é mais para servidor. Tá? Então só que essa placa gráfica ela não tem Remote FX, né? Remote FX, e então por isso eu não posso utilizá-la, né, totalmente nos meus programas, nas minhas máquinas virtuais. Utilizo para visualizar, mas não posso fornecer. Tá? Numa é a parte de memória que eu expliquei para vocês, né, variável, eu posso habilitar ou desabilitar, normalmente vem habilitado por padrão. Migração, né, esse aí é um assunto para quem realmente for fazer curso de Hyper-V, é como eu permitir que máquinas virtuais desse Hyper-V possam ser migradas, né, copiadas para um outro Hyper-V. Quantas migrações eu posso fazer também da parte de hardware, né, de discos, né? Políticas de inserção avançada, o problema é que esse é o Hyper-V mais novo, né? Então eu consigo uma visualização das máquinas virtuais muito mais detalhada, né? Ela consegue também fazer um copia e cola mais fácil. Então essa é a parte, mas isso aí só funciona com os Windows mais novos, né, do R2 para frente, né, Windows 2, Windows 10, né, Windows 8, tá, que são as máquinas mais novas. Então ele consegue uma seção de virtual mais aprimorada. Teclado, como é que funciona o teclado se você estiver tendo uma ação, né, na máquina virtual? Normalmente eu uso para você, principalmente para você fazer o Ctrl alguma coisa, né, Shift,
que essas são teclas que às vezes, o Ctrl+Alt+Del, por exemplo, quando você dá um Ctrl+Alt+Del, alguma coisa, você faz na máquina, no teu hosting, não na máquina virtual. Ele está perguntando de que forma eu vou trabalhar com isso, né? O Alt alguma coisa, né? O bandeira do Windows X, bandeira do Windows R, como é que ele encara? Então eu posso botar usando só no meu computador físico, na máquina virtual, ou dependendo de como esteja em tela inteira. Outra coisa interessante é essa combinação de teclas para liberar o mouse. Existem alguns sistemas operacionais que você, né, consegue virtualizar bonitinho, mas ele prende o mouse dentro da máquina virtual. No quadradinho, né, onde está a máquina virtual, o mouse não consegue sair da borda. Então aí para você tirar esse mouse e voltar ele para a máquina real, para o host, você precisa de uma combinação de teclas, né? Tem várias combinações, a padrão é Ctrl+Alt seta para a esquerda e o mouse liberado. O modo de sessão avançada, né, que eu já falei para vocês, né, como é que a gente consegue acessar a parte avançada. E aqui eu redefini caixa de seleção, que é mudar como é que funciona as caixas de seleção. Realmente a configuração aqui é bem interessante, bem gráfica, bem. Pra gente, outra coisa importante é a parte de rede, né? Então, aqui em comutador virtual, ou switch virtual, né, como vocês queiram. Então, aqui eu crio e gerencio as minhas redes, aqui eu tenho configurado. Eu tenho aqui nesse Hyper-V 4 redes configuradas. Uma rede interna, somente interna, só para as máquinas falarem com o meu host. Uma rede para eles conectarem na minha parte, para a minha internet. Uma rede particular para as máquinas falarem entre si. Na verdade, 2 particulares que eu criei para fazer 2 switches diferentes. As máquinas poderem duas redes distintas dentro das minhas máquinas virtuais. A criação de switch virtual é muito simples, muito bobinha. É novo, escolho o tipo de switch, né? Externo, aquele que vai ligar com a internet, né? Ou com a internet, com a rede, né, externa da máquina. O interno, que vai ligar entre as máquinas virtuais, como eu expliquei lá, com o meu host. E particular, que vai ligar entre os conteúdos físicos. Ele tem uma explicaçãozinha embaixo de cada um desses aqui que eu clico, né? Então, quando eu vou criar uma rede, é simples, eu criar a rede virtual, dar um nome para ela, né? Especificar como eu quero que ela trabalhe, se ela é externa, em que conector de rede a gente vai colocar, né? Permitir que ela compartilhe, se ela é interna, se ela é privada, né? Ela é interna ou externa, eu posso habilitar, né, uma VLAN, né, um VLAN, e posso dar aqui um identificador de VLAN, né, é realmente interessante aqui, mas não tem nada de especial criar uma rede, é só dar aplicar OK, né, e você vai ter uma nova rede configurada. Vou fazer aqui uma rede interna, né, vou tirar aqui o VLAN, só para a gente testar, né, um teste novo, só para a gente ter na verdade eu vou fazer uma privada, que é melhor, uma rede privada, né, uma nova rede privada. Vou aplicar, ele vai dar OK, e pronto. Aqui eu botei aqui, não sei, esqueci, uma rede nova aqui, uma rede um novo computador de rede bacana. Dá OK. Beleza. Então vamos criar uma máquina virtual. Como é que eu crio uma máquina virtual, né? Eu venho aqui em novo, aí ele te dá as opções: máquina virtual, disco virtual, disquete. Eu criei uma máquina virtual. Como eu falei, a primeira coisa é dar um nome, né? Vamos dar teste, aula. Pode dizer onde eu posso especificar um lugar especial para essa máquina ser armazenada, não só um lugar padrão, posso colocar num lugar qualquer. Eu vou até fazer alguma coisa com vocês. Vamos colocar essa máquina virtual no local onde eu uso o meu Hyper-V. Tá? Aí eu vou colocar aqui, só para a gente ter um lugar. Eu vou mostrar para vocês como é que fica os arquivos. Então, avançar. Tipo de geração, exatamente, isso é uma novidade, né? Qual tipo de máquina que a gente vai. O geração 1 são máquinas de 32 e 64 bits, não é o mais compatível. E agora você pode, para quem tem, né, baseado em um FI quer dizer, para o Windows 8.1, para o Windows Server, você já pode criar, tá, uma geração 2. Como por compatibilidade ainda com as coisas do passado, a gente ainda não usa muito geração 2. Tá? Então vou fazer uma geração 1, que é o padrão, né, que pode ser mais 32 e 64 bits, ele é mais flexível. Não tem as grandes funcionalidades, mas é mais flexível. Avanço aqui, agora eu vou dizer quanto de memória
eu vou fornecer para essa máquina e se eu vou usar, né, aquela memória dinâmica, numa se funcionar. Tá? Então vou deixar com essa memória mesmo, eu posso ir até onde eu puder. Esse computador aqui tem 16 de memória, eu poderia usar qualquer valor. Só como é um teste, eu vou deixar no valor padrão. Tem que ser um múltiplo, né, de 1024, né, 1512, 1024, 2048 ou 2200, um valor que ele, senão ele reclama aqui. Onde eu vou conectar, vou pegar aquela nova rede, né, o teste novo. Aqui eu posso não botar nada, eu não quero conectar no momento que eu estou configurando, posso fazer, não vai reclamar não. Novo. Onde eu vou guardar meu VHDX, aí eu vou dar, normalmente ele nomeia com o nome da máquina que a gente criou, tá vendo? Ele já criou o nome, mas eu posso modificar isso. Por exemplo, eu não quero que tenha um espaço aqui, eu vou fazer um tracinho. Tá bom, ele faz o tracinho. Tá? Desculpa. Aqui o lugar e o tamanho. Eu vou botar um pouquinho de tamanho menor aqui, por exemplo, 60 GB. Né? Aqui eu posso criar uma máquina virtual baseada num disco existente. Isso é interessante para quando você faz, por exemplo, um backup de uma máquina virtual, cria uma cópia do VHD e quer montar essa máquina virtual com outro nome, ou fazer um clone dela, por exemplo. Isso pode ser, facilita, né? Ou não botar um disco virtual na máquina, dependendo do que você queira. Lembrando que o Hyper-V não é exclusivo para o Windows. Então, o Hyper-V virtualiza o Linux também, né? E já virtualizei até outras coisas, outros sistemas operacionais com o Hyper-V. Tá? Mas assim, existe todo um trabalho da Microsoft para Linux também. Então tem vários sabores de Linux que você faz. Então essa parte aí é bem flexível, exatamente não só para o Windows como para o Linux. Aqui onde eu vou instalar meu sistema operacional, eu posso não instalar um sistema operacional, posso instalar de um CD, DVD, de um arquivo ISO, né? Ou instalar de um disquete, né? Caso Linux, alguma coisa, né? Ou instalar através de um serviço de rede, um WDS, que é um assunto que a gente vai tratar nas aulas de 411. Né? Logo a primeira aula de 411 a gente vai falar sobre instalação de Windows via rede. Então vou só para a gente dar um boot inicial, um carregamento, vou pegar uma BIOS, aqui no meu banco de ISOs, né? Vamos pegar o do server do R2 aqui, né? Só para a gente ter uma ISO, para a gente poder iniciar a máquina virtual. Aí ele vai me dar um resumo da máquina, teste, geração 1, memória, rede, onde eu vou guardar a máquina virtual, onde eu vou tirar meu sistema operacional. Eu concluí, a máquina estará pronta. Aqui, teste aula. Outra coisa interessante aqui, ó, aqui na parte de baixo, vou até crescer um pouquinho para cima, para você ver melhor. Não consigo agora. Aqui na parte de baixo nós temos um resumo de quando ela foi criada, qual é a memória configurada desse computador e o que ele tem de rede. Ele não tem nenhum IP configurado, mas depois que eu configurar o IP da máquina, ele vai me dar aqui, quando a máquina estiver ligada, né, as características. Quando eu tenho uma máquina virtual, eu também tenho ações sobre ela. Né? Então aqui embaixo, né, nesse lado aqui direito, temos conectar a máquina, configurar a máquina, iniciar a máquina, né? Ponto de verificação ou snap point, né? Mover, exportar, renomear e excluir. Vamos aqui em configurações para mostrar como é que está a configuração básica. Que isso aqui foi feito naquele wizardzinho para a criação da máquina virtual. Lembrando que a gente pode criar máquinas virtuais via PowerShell. Né? Também é muito interessante, mas isso a gente vai dar nos módulos na frente. PowerShell para você gerenciar e criar máquinas virtuais. Então aqui, ó, posso adicionar novo hardware, ó, controlador SCSI, adaptador de rede herdada, adaptador Fiber Channel, né? Tudo isso a gente pode adaptar, como você pode comprar, né, entre aspas, né, anexar ao novo computador. A BIOS, como eu mostrei lá, a gente pode dizer por onde ele dá boot, né, pela rede, pelo IDE, pelo CD. Memória, configurações de memória, peso, como eu falei para vocês, habilitância do NUMA, mudar a memória, mudar aqui, né, o quanto ela é prioritária em relação às outras máquinas. Eu posso fazer tudo isso. Processador também, eu posso colocar mais. Essa máquina vai ser uma máquina que eu preciso de bastante processadores. Eu posso botar 2, 3, 4, né, processadores.
Posso reservar uma parte de utilização ou limitar aqui, por exemplo, 90% dos recursos, né? Vai ter um peso, vou botar um peso igual ao percentual, né? Para ela não tomar conta do servidor. Posso fazer as modificações necessárias. Ideia, o que eu tenho em configuração? Eu posso colocar mais discos rígidos. Aqui o limite é 4, né? Já não pode passar de 4 discos. E unidade de DVD. Então aqui ó, tem um disco rígido que é aquele que criou, né, para a máquina. E tem um DVD na IDE 0, né? E tem um DVD na IDE 1, que é onde ele vai criar, onde a gente vai fazer a instalação do ISO. Eu posso também anexar discos SCSI. Discos SCSI são muito interessantes. Só para efeito de treinamento, eu vou anexar um segundo disco nessa máquina. Então a gente coloca assim, disco rígido, adiciona. A SCSI tem vários portas, né? Aqui, ó, dá até 63 portas que eu posso colocar. Eu tenho 64 máquinas. Vamos criar um disco rígido para essa porta. Como se eu disse meu disco D, né? Avanço aqui, novo. Aí vai perguntar, que tipo de disco eu posso criar? VHD, que vai só até 2 TB, ou o VHDX, que é o mais novo, que é mais resiliente. Vamos criar o novo, claro que é melhor. Então, aí ele vai dizer, que tipo de disco? Fixo, que é aquele que já tem um tamanho pré-determinado. Expansão dinâmica é o que eu criar, que é aquele que a gente diz o tamanho total e ele cria praticamente com um tamanho 0, né? Muito pequenininho. E o diferencial que eu expliquei para vocês, que a gente vai ter um disco básico e um disco base e um disco diferencial. Vou criar expansão dinâmica porque o fixo ele demora uns 10, 15 minutos para ficar pronto. Essa é uma grande desvantagem também na hora de criar a máquina, né? Mas ele é mais rápido. Fazer o dinâmico, senão a gente vai ficar 10 minutos esperando aqui fazer o fixo. E no questão. Aí ele vai dar o nome do novo disco. Vou botar aqui disco 2. Disco 2 do teste. Onde ele vai guardar o disco. Eu posso especificar um local diferente do que o padrão. Avança. Tamanho. Né? Vamos botar um outro disco de 60 GB aqui. Notem que eu também posso usar meus discos locais que existem. Tá? Eu tenho aqui os meus discos locais dessa máquina. Ela tem 4 TB de espaço, né? Um disco de 2 e 2 discos de 1. Então eu podia usar uma deles como disco da minha máquina. Avanço e concluo. Ele vai criar esse VHD e a gente vai anexar essa máquina aqui. É só dar o aplicar. E pronto, além do meu disco padrão, né, o meu C, eu tenho um disco, provavelmente vai ser o E, né? Porque o D aqui, o D vai ser o DVD, que vai ser o disco E. Disco placas de rede, eu já tenho aquela que eu habilitei. Olha que eu posso fazer, ó, VLAN ainda, já habilitar gerenciamento na largura de banda. Né? Se eu expandir aqui, né, ainda tem mais expansão, aceleração de hardware. Habilitar algumas vantagens do hardware, né, alguns recursos avançados do tipo fazer um MAC do jeito que eu quero. Né, habilitar falsificação de endereço MAC, isso é interessante para algumas aplicações. Proteção de DHCP, proteção de formateador, como eu já falei para vocês. Né, para fazer rede protegida, né, para cluster, né, espelhamento de portas para você. Isso aqui é uma maneira de você colocar uma porta de rede, né, espelhada num outro computador para fazer monitoramento. Agrupamento NIC, você juntar mais de um adaptador de rede para fazer um grupo de redes NIC. Isso é interessante, é uma funcionalidade nova do Windows Server, você poder agrupar as placas de rede e para elas fazerem uma maior banda. Você tem duas placas de 100, você junta elas como se fossem uma só, num agrupamento NIC, e fica como se tivesse uma placa de 200. Você tem uma placa de 1000, né? Você junta 2, 3, 4, fica com 2, 3, 4 mil. Realmente funciona e fica realmente bem mais rápido. Para máquinas que têm muita demanda, né, de trabalho, isso é muito importante. Seriais, né? Posso fazer seriais virtuais aqui. Tá? Disquete, né? Posso ter disquete, né? Não, aí aqui é a parte final do gerenciamento geral, né? Nome da máquina que eu posso modificar. Uma coisa importante, esse nome aqui é mais um label, mais um identificador da máquina virtual. Não é o nome da máquina mesmo. Quando eu for criar um computador, eu vou ter que dar um nome para ele. Não necessariamente deve ser esse nome aí. É claro que é interessante ele ter o mesmo nome, para você identificar com mais facilidade, mas ele não é uma necessidade, ele não faz automaticamente. Ele não repassa esse nome para o nome da máquina quando você está criando a máquina.